Bom, estamos de volta com a professora Daniela Domareschi para o segundo bloco. Uma coisa que é importante no filme, na mise-en-scène do Lubitsch, é essa coisa do trabalho da sutileza, que você já abordou, mas também de como é importante o trabalho de ator, né? De como essa direção de ator dele leva essa sutileza para a mise-en-scène e isso se constrói, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um filme, né? Não só esse, mas assim, ele trabalha muito nessa linha em que os seus filmes eles dependem bastante de como ele articula a construção de personagem, o trabalho de ator e a movimentação dos atores na cena, né? Uma encenação pensada no sentido do que está sendo filmado, do que acontece no set para ser filmado. Né? E aí ele vai, você percebe uma série de momentos no filme em que isso vai ser muito importante, né? A gente já falou um pouco da primeira cena, de como eles se encontram no vagão do trem, né? Ela chega, os dois já estão dormindo, ali tem uma coisa assim que já indica essa comédia, a própria forma como a atriz entra no vagão tem um certo... Eles roncando, né? Eles roncando, um certo exagero, porque ela vai lá em cima deles para olhar bem de perto, volta, senta. Tem um desenho do Napoleão, o Despido, né? Isso, né? Que ela trabalha desenhando para publicidade. E isso vai já coloca imediatamente o espectador dentro desse ambiente de comédia, né? É uma comédia, né? Uma comédia romântica, né? Com tensão sexual. E que ali rapidamente você já é inserido nisso. E ele vai explorando os não ditos, né, ou os não mostrados, muito por conta disso. Né? Tem um momento que a personagem que faz o dramaturgo está num êxito, em grande sucesso em Londres, e ele resolve escrever uma carta para os outros dois que ficaram em Paris, falando do seu êxito, mas que ainda assim está com saudade. Ele está no meio dessa carta, chega uma carta que esse conteúdo nunca é revelado para o espectador, né? Mas que a gente entende tudo exclusivamente pela expressão dele, por como ele reage à leitura dessa carta. Ele interrompe a carta que ele estava escrevendo, né? Ele muda completamente o texto do que ele estava escrevendo, né? Então, assim, isso faz com que a gente possa imaginar, deduzir, entender, né, isso que não foi dito, né, não foi verbalizado. Esse trabalho de mise-en-scène, essa fisicalidade dos atores, né, a maneira como que eles se portam em cena, acho que vem muito do cinema mudo, né, do Lubitsch, que ele começa no cinema mudo. Isso, ele começa no cinema mudo. Sim e não, né? Porque eu acho que ele faz muito bem a transição. Ele é um dos diretores que consegue fazer muito bem a transição do mudo pro falado, né? Isso é uma discussão que é bastante importante nesse momento, que é a coisa de você pensar num cinema que antes era muito mais visual, né? E que é acusado num primeiro momento, né? E esse é o momento, início dos anos 30, de ser totalmente ancorado no texto, na fala, né? E aí ele vai exatamente com essa capacidade de criar essas cenas em que apela diretamente para a imaginação do espectador, mas que mostra também, né, essa combinação entre o que ele mostra e o que ele tem de apelo para o espectador, tirar um pouco do peso, né, da fala, né, do que é verbalizado, né. Tem uma outra cena também que a gente pode lembrar como exemplo disso, que é quando os três já estão, né, se reencontram em Paris e a princípio ela estava morando com um deles e o outro chega, né, e passa a noite com ela, quando de manhã o que então estava como titular, né, como oficial, namorado oficial ali, ele primeiro fica muito feliz em reencontrar um amigo, mas finalmente ele entende, né, que os dois passaram a noite juntos pelos elementos que são dados, né, pela mesa de café da manhã posta, pela roupa, né, que o amigo está usando, né, e ninguém precisa falar nada, está tudo mostrado e tudo compreendido a partir dessa situação que é criada, né, a partir dessa encenação. Bom, Daniela, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Segura aí.
segunda a sexta, 9h30 da manhã e 3h30 da tarde, Repórter TVC ao vivo. 6h30 da tarde, Jornal da TVC. Este programa é feito em parceria com o Cinema do Dragão, Fundação Joaquim Nabuco. Para mais informações, acesse o Facebook e o Instagram. Estamos de volta com o TV Cine, com a professora Daniela Dumareschi. E nos blocos anteriores a gente já falou bastante sobre o filme, né? A gente falou sobre gênero, a gente falou sobre temática, mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre o contexto da década de 30. O contexto da censura, né? A gente pincelou um pouco, mas de como que os estúdios estavam amarrados a um certo cinto de castidade. Uma coisa interessante sobre a censura no cinema americano desse período é entender que essa censura ela não é uma censura de Estado, ela não vem de uma força de lei, né, do sentido de uma lei federal, uma lei, né, mas é uma regra criada e estabelecida pelos próprios produtores, né, pelos estúdios, né, de controle desses filmes, né, ou seja, é uma autocensura. Acho que isso, se a gente pensar dentro do que era essa história do cinema e de como o cinema estava no início dos anos 30, né, você tem a partir dos anos 10, mais ou menos, todo um esforço de conquista de um público classe média, né, e de classe média para cima, né, então... Era muito visto como arte popular, né? Era arte popular, né? O cinema começa como arte popular, arte de feira, circo. Você vê os filmes desse primeiro cinema, são filmes de grande liberdade, né? Os filmes do tudo é possível, né? De grande experimentação e de grande liberdade mesmo. E aí você tem nos anos 10... né, já um início dessa busca de sair da feira e de ocupar os teatros. Então você começa a ter a construção dos teatros, das salas de cinema, né, grandes e lindos espaços para receber grandes filmes, né. Você tem um marco ali com os filmes do Griffith, né, no 1915, né, e você tem então essa consciência do potencial mercadológico também desse cinema. E para conquistar esse público, que é um público mais conservador, o cinema, né, os estúdios, eles começam também a estabelecer leis que são leis internas, né, de não propor filmes que de uma certa forma agrediria esse público que ele estava na verdade querendo conquistar. Nos anos 20, o que estava acontecendo, né? O cinema ele se estabelece em Hollywood. E você tem, ao mesmo tempo, a fama de Hollywood como, né, a cidade perdida, né? Os atores e as atrizes e o pessoal de cinema envolvido em grandes escândalos, né? E aí eles precisam limpar essa imagem e para conquistar ainda mais público, né? Então, assim, é um interesse que ele passa por um interesse que é mercadológico, que é de conquista de público. Algo muito parecido ocorreu dos 70 para os 80 no cinema americano, né? O cinema dos anos 70 super pesado, com os filmes do Scorsese, o Taxi Driver, com Apocalipse Now, de repente os anos 80, com Era Reagan, isso muda para outro tipo de filme, né? Acaba sendo um espelho, um código de conduta que vem dos estúdios, mas sobre absoluta pressão comercial, mas sobretudo política também, né? Sim, né? Você tem... e é interessante porque, assim, voltando, né, para essa história, o código, oficialmente, ele vale até os anos 60, mas se você pega os filmes dos anos 50, os filmes americanos dos anos 50, eles já são filmes de grande liberdade, porque aí você já tem toda uma influência da TV também, da TV, do cinema que vem da Europa, né? Enfim, da força de uma juventude que vai se impondo socialmente, do pós-guerra, enfim, de uma série de questões que vão acontecendo no mundo e que forçam também que esse código de conduta não seja tão rígido, né? Porque os Estados Unidos, na verdade, eles viram uma referência ética, né, e cívica, assim, para o mundo, né, enquanto nos anos 50
Mas é interessante que isso se revelou anos depois, né? De como talvez essas práticas tenham se tornado outras coisas, né? Essas formas estão muito mais sutis. Inclusive hoje em dia, assim, é possível ver algum reflexo. Sobretudo no cinema americano. Sim, você tem assim, acho que hoje é tudo muito mais misturado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem alguns filmes de moral bastante conservadora, você também tem, é claro, filmes que nunca vão ganhar o grande prêmio do Oscar, como O Lobo de Wall Street, né? Que foi considerado o filme que tinha mais palavrões mais fuck, né? Na história do cinema, mas de alguma maneira, né, isso pensando o cinema americano, comercial, né? E assim, eu acho que eles fazem esse movimento duplo, porque ao mesmo tempo existe uma grande parcela do público que não vê mais interesse, não vê mais graça num cinema tão moralista, né? E aí eles precisam, acho que trabalhar nas duas frentes, de uma certa maneira. Voltando para a década de 30, né? Acho que principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, com o craque da Bolsa de 29, e todo um clima de desesperança, né? As pessoas talvez quiseram se enxergar um pouco na tela, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse espaço de tempo, né? De 30 a 34, que inclusive os filmes da curadoria desse mês eles estão dentro desse intervalo de tempo, e são filmes que de alguma forma desafiam o código, apesar de terem finais que sempre dão o braço a torcer, né? Mas são filmes desafiadores. Olha, eu não sei se dá o braço a torcer não, porque no se caso, a gente pegar Sócios do Amor, o final é bem ambíguo, né? Bem desafiador. Assim. Acho que Scarface também não. Scarface também é um filme que tem um final bem barra pesada. Então assim, eu acho que eles ficam ali o filme ele fica ali num limite, né? Assim, ele desafia, né, tira um pouco, dá um pouco, faz um jogo, uma negociação com o código, né, na verdade, assim. Bom, professor, agradecemos muito a sua presença, né, o assunto rendeu bastante. Obrigado, Daniel. E é isso. Assista agora Sócios do Amor.